Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Caros amigos, estamos encerrando o segundo esforço concentrado do período eleitoral da Câmara dos Deputados. Nada, absolutamente nada foi produzido como resultado. Nada se votou no plenário e praticamente nada nas comissões. Nem mesmo a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado conseguiu se reunir por falta de quórum. A Comissão de Seguridade Social e Família também não se reuniu. Agora, não é que não houvesse propriamente quórum. Na data da terça-feira, já no início da noite, havia 330, um pouco mais do que 330 parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. E poderia, com esse quórum, tranquilamente ter sido votada a PEC 300, a proposta de emenda constitucional que trata do piso salarial nacional dos policiais militares e bombeiros militares. Por que não foi votada? Por que nada foi votado? Na verdade, é um embate político, o mesmo embate político que descrevi com palavras bem fortes também no nosso último programa gravado. Esse embate político coloca o governo de um lado exigindo a votação de um conjunto de medidas provisórias, atrelando a votação da PEC 300 a elas, como se a PEC 300 não fosse uma matéria de altíssimo interesse nacional no atual momento do Brasil. E, por outro lado, a oposição não querendo que se votem as medidas provisórias e, portanto, executando um processo de obstrução. Haveria solução? Claro, é a mesma que eu já havia noticiado. A decisão do presidente da Câmara de convocar uma sessão extraordinária exclusiva para a votação da PEC 300. Essa é a grande solução. Essa teria sido a solução na terça-feira à noite, quando, depois de duas sessões fracassadas, uma de 9h30 e outra das 14h30, já havia uma convocação para as 19h30. E na pauta dessa nova extraordinária das 19h30, poderia perfeitamente figurar apenas e tão somente a PEC 300. Bastava uma decisão de vontade política da presidência da mesa. E essa decisão não aconteceu, evidentemente, por pressão do governo. Parece-me, meus amigos, que o governo já está nadando de braçada. As pesquisas apontam que a candidata oficial, se a eleição fosse amanhã, seria eleita em primeiro turno. E me parece que, com base nisso, não estão dispostos a negociar mais nada. Dão tudo como vencido. Eu tenho dúvidas a esse respeito, mesmo porque a campanha começa, no meu modo de entender, e eu provo isso com o nosso resultado na campanha do referendo de 2005, quando entram o rádio e a televisão, o horário gratuito do rádio e da televisão em cena. No entanto, as manobras políticas, mesmo tendo havido uma concessão da oposição, que eu testemunhei porque estava presente à reunião do Colégio de Líderes, no sentido de que se votasse a medida provisória 487, que concordariam em votar a medida provisória 487, desde que logo na sequência se votasse a PEC 300, mesmo assim o governo, de modo empedernido, não aderiu ao acordo e estabeleceu que, se não se votassem as três medidas provisórias da pauta, não se votaria a PEC 300. Obviamente não era para votar. E obviamente essa sessão de esforço concentrado foi mais um motivo de decepção do povo brasileiro com o poder legislativo. Foi mais um grande jogo de cena. E os deputados federais podem ter certeza que não gostaram nada disso. Primeiro porque estão em campanha e foram trazidos dos seus estados para esse esforço concentrado, com convocações expressas no sentido de que haveria votação da PEC 300. E promessa reiterada da presidência da Câmara de que seria votada a PEC 300. E segundo, porque sabem que, não sendo votada a PEC 300, evidentemente podem sofrer prejuízo eleitoral. Mas eu tenho certeza absoluta de que, pela posição da liderança do governo, pela posição maligna, negativa da liderança do governo nessa história toda, quem vai pagar a conta é a candidatura oficial. O que parece estar acontecendo é que o governo despreza o potencial eleitoral dos policiais militares, de suas famílias, da comunidade a que servem, onde são líderes e, portanto, na qual tem poder de convencimento. Ainda acredito que a eleição presidencial será resolvida por poucos votos e pode a candidatura oficial ter uma péssima surpresa com essa linha de conduta destrutiva que vem adotando em relação à PEC 300. Nós não podemos abandonar a luta. Nós temos de continuar na luta. Nós temos uma emenda constitucional aprovada em primeiro turno. Nós vamos aprová-la em segundo turno, sem dúvida alguma. Mas não foi desta vez.
e, portanto, só poderá ocorrer isso após a eleição. Nós a aprovaremos, nós estabeleceremos um novo patamar para o futuro, para as aspirações dos policiais militares. E teremos, evidentemente, depois da aprovação no Senado, uma nova guerra pela lei que a regulamentará. Não se desmobilizem, não se deixem abater, não se deixem levar pelas promessas vãs, reiteradamente emitidas para ser depois descumpridas nesse processo de votação que deveria ser um processo legislativo tranquilo, claro, cristalino, e acaba sendo um caminho tortuoso que decepciona, um caminho tortuoso que desalenta, mas que não pode nos derrubar, não nos abaterá moralmente. Nós nunca nos deixamos abater moralmente em circunstância nenhuma, nós sempre cumprimos todas as missões em nossa vida profissional e, portanto, nós vamos chegar a essa grande missão também, que é a aprovação da PEC 300. Vamos manter a nossa força, a nossa determinação e vamos manter também as nossas orações. Chegaremos ao objetivo sem dúvida alguma. Como fatos relevantes da vida política, por outro lado, o Tribunal Superior Eleitoral, em decisão por 5-2, manteve a validade da Lei Ficha Limpa para este processo eleitoral. Isto é uma decisão extremamente importante. A Lei Ficha Limpa é extremamente importante para a depuração da política brasileira. Ela veio em favor do povo brasileiro, ela veio em favor da ética na política. E, portanto, com todas as controvérsias que possa haver, e até com um ministro do Supremo que se aposentou dizendo que ela é inconstitucional, ela é uma lei boa, importante para a política do país, importante para o futuro do país. Uma matéria importante foi publicada no Jornal da Câmara, me colocando como personagem central, sob o título Estatuto do Desarmamento completa 6 anos com 58 propostas de mudanças. Eu fui ouvido especialmente a esse respeito e peço aos amigos preocupados com legítima defesa, preocupados com o tiro desportivo, que tomem conhecimento através da internet, no site da Câmara, no meu próprio blog, dessa matéria e de minha posição, que é muito clara em favor da legítima defesa das pessoas de bem, em favor do desenvolvimento do tiro desportivo no país. Houve um episódio, certamente noticiado em nível nacional, de invasão do Salão Verde da Câmara por policiais militares, policiais civis e bombeiros militares. Esse fato aconteceu, esse grupo de pessoas desesperado com as manobras espúrias que se faziam em relação à sessão em que se deveria votar a PEC 300, perderam a paciência e acabaram entrando num embate com a polícia da Câmara para a ocupação do Salão Verde, onde pretendiam pernoitar, passar a noite para marcar posição política, como efetivamente fizeram. Foi uma linha de conduta que eu não recomendei. Recomendei que não fosse adotada e todos conhecem exatamente qual é a minha posição a esse respeito. Estavam lá, em grande maioria, os agentes penitenciários que querem se tornar policiais e lutam pela PEC 308, depois um grupo grande de policiais civis e alguns policiais militares. A maioria dos policiais militares atendeu a minha orientação de aguardar, de confiar ainda na sessão de quarta-feira e, portanto, retiraram-se para um descanso, um duro descanso, um sofrido descanso nessa permanência precária aqui no Distrito Federal e, infelizmente, ao retornarem à Câmara hoje, tiveram essa má notícia, né, de que nada se iria votar e mesmo a sessão ordinária marcada para as 14 horas de quarta-feira, que era a nossa última esperança de votação antes da eleição, acabou sendo cancelada por ato unilateral da mesa, embora houvesse quórum, ao menos para iniciar a sessão, ao menos para a votação de legislação ordinária, sempre reafirmando que se houvesse a convocação de uma sessão extraordinária específica para a votação da PEC 300, os deputados viriam, tanto do governo, da oposição, e votariam a matéria, e votariam sim, e a aprovariam. Essa é a situação, essas foram as notícias mais importantes e acredito que a Câmara só voltará a se reunir, exceto situações excepcionais, após a eleição. É ruim para o Brasil o que aconteceu. É ruim para o Brasil como se dá frequentemente o processo legislativo. São coisas que devem ser reformadas no Poder Legislativo, no funcionamento do Poder Legislativo
incluindo o fato de que essas medidas provisórias, a maioria delas inconstitucional, constituem a canga do poder executivo no pescoço do poder legislativo, que se comporta frequentemente como uma junta de bois sob o peso dessa canga. Bom intervalo a todos. Voltaremos após a eleição.